Sabe aquela sensação de acordar já com cansaço? De precisar de um café atrás do outro só para conseguir funcionar? E aí, quando dá umas 2 da tarde, parece que a bateria simplesmente acaba. Bem familiar, né? Pois é, muita gente acha que a solução está em tomar mais um café, gastar com suplementos caros ou só, sei lá, ter mais força de vontade. Mas a verdade é que não é bem por aí. A gente vai ver aqui como alguns pequenos ajustes, coisinhas simples, podem reprogramar a nossa própria biologia para ter muito mais energia. Então, vamos entender isso melhor. De um lado, tem a solução que todo mundo tenta, fica empurrando o corpo com estimulante. Mais e mais café. É quase uma briga com o próprio corpo. Do outro lado, tem um caminho bem mais inteligente, que é o quê? É trabalhar a favor da nossa biologia, usar uns hábitos bem simples, mas que a neurociência já mostrou que funcionam. E olha, a diferença no resultado final é absurda. A raiz do problema, na verdade, é uma só. A nossa vida moderna está totalmente fora de sincronia com o nosso relógio biológico. É como se o nosso corpo quisesse seguir um ritmo, mas a nossa rotina forçasse ele a seguir outro completamente diferente. E é essa briga interna que causa aquele cansaço que parece que nunca vai embora. Beleza. Então, vamos para o primeiro hábito, que talvez seja o mais poderoso de todos: usar a luz do sol da manhã como um gatilho para o nosso corpo. E ó, antes que alguém pense, isso não tem nada a ver com papo de good vibes ou gratidão, não. É biologia pura e simples. E para entender isso, a gente precisa falar do cortisol. Eu sei, ele tem uma fama péssima, né? O tal do hormônio do estresse, mas, na verdade, ele é fundamental. Pensa nele como se fosse o despertador natural do nosso corpo. O segredo não é acabar com ele, mas sim fazer com que ele toque na hora certa. E é aqui que tudo se encaixa. Aquela luz do sol da manhã não só dá o pico de cortisol para a gente acordar e ficar alerta, ela também faz outra coisa incrível. Ela agenda a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, para dali a umas 14, 16 horas. Ou seja, logo que a gente acorda, a gente já está programando o nosso corpo para ter uma boa noite de sono. É sensacional. E o mais legal é que não precisa de muito, não. Coisa de 10 minutinhos de sol já muda o jogo completamente. Agora, pensa no contrário. Se a primeira luz que os nossos olhos veem é a tela do celular, aí a gente bagunça todo esse relógio biológico. A gente compromete a energia do dia inteiro e, de quebra, a qualidade do sono da noite seguinte. Certo. Então, a gente já ajustou o nosso relógio biológico. Agora, vamos falar do segundo hábito, que é sobre proteger a nossa energia mental. Imagina que a nossa motivação é como se fosse um orçamento, uma grana que a gente tem para gastar todo dia. A gente pode gastar com inteligência ou pode simplesmente torrar tudo em besteira. E aí vem a pergunta. Pensa bem. Qual é a primeira coisa que a gente pega de manhã, muitas vezes antes mesmo de levantar da cama? É isso mesmo, o celular. Para checar notificação, dar uma olhada nas redes sociais, ver os e-mails. É um reflexo quase automático para muita gente. Só que tem um problema aí. Fazer isso logo cedo inunda o nosso cérebro com uma recompensa muito fácil, um prazer que não exigiu esforço nenhum. É o que chamam de dopamina barata. E essa dose de prazer fácil acaba acostumando mal o nosso cérebro. Aí, mais tarde, quando a gente precisa de motivação para fazer uma tarefa difícil que exige concentração, fica muito, mas muito mais difícil. E o resultado é basicamente o que a gente vê aqui. Aquele nosso orçamento de motivação para as coisas importantes, para o trabalho que realmente precisa ser feito, simplesmente vai lá para baixo. A gente gasta toda a nossa força de vontade em troca de recompensas fáceis e rápidas, e não sobra nada para o que realmente importa. Mas então, como é que a gente protege esse foco? A estratégia é bem direta. Primeiro, deixa o celular no não perturbe de manhã. Segundo, antes de qualquer coisa, faz uma tarefa que seja importante. Pode ser pequena, mas tem que ser importante. A gente tem que tratar o foco como se fosse um músculo. Se a gente não exercita, ele atrofia. E não dá para começar o dia já enfraquecendo ele. Muito bem, já falamos de luz solar para ajustar o relógio e de dopamina para proteger o foco. Agora vamos para o nosso terceiro e último pilar, o combustível. E aqui não é só sobre o que a gente consome de manhã, mas principalmente quando a gente consome. E a estratégia aqui tem 2 passos bem simples. Primeiro passo, hidratação. E não é só beber água. Pensa que a gente passa horas dormindo sem beber nada, então o corpo acorda desidratado. Ele precisa de água e também de eletrólitos. Uma pitadinha de sal de boa qualidade na água já ajuda nisso. E o segundo passo é esperar. Esperar para tomar aquele primeiro café. E tem um motivo muito bom para isso. E para entender o porquê dessa espera, a gente precisa conhecer uma molécula chamada adenosina.
Pensa nela como se fosse um marcador de sono. Durante o dia, conforme a gente vai gastando energia, essa adenosina vai se acumulando no cérebro. Quanto mais adenosina, mais pressão de sono a gente sente, mais vontade de dormir. E aqui que entra um número-chave: 90. 90 minutos. Esse é o tempo que o ideal é esperar para tomar o primeiro café do dia. Mas por quê? Porque nesses primeiros 90 minutos, o nosso corpo está fazendo uma limpeza natural, eliminando boa parte da adenosina que ainda sobrou da noite. Se a gente toma café antes disso, a cafeína só bloqueia os lugares onde a adenosina se encaixaria. A adenosina continua ali, esperando. E quando o efeito da cafeína passa, bum, toda aquela adenosina acumulada age de uma vez, causando aquele cansaço absurdo no meio da tarde. Então, tá, como é que a gente junta tudo isso numa rotina que funciona? Porque o ponto principal é esse. Esses hábitos não são coisas isoladas. Eles funcionam juntos, como um sistema para construir uma base de energia que dura o dia todo. Então, o plano de ação fica assim, bem simples de lembrar. Primeiro, um pouco de luz solar assim que acordar, para acertar o relógio do corpo. Segundo, adiar o celular e as redes sociais para proteger a nossa motivação para as coisas importantes. E terceiro, hidratar bem e esperar uns 90 minutos para o primeiro café para evitar aquele baque de cansaço à tarde. 3 ações simples e cada uma delas com uma razão biológica muito poderosa por trás. No final das contas, a grande lição é essa. Ter energia de verdade, de forma constante, não é sobre se esforçar mais, sobre lutar contra o corpo. É sobre trabalhar de forma mais inteligente, usando a nossa própria biologia a nosso favor. Então a reflexão que fica é: qual desses pequenos hábitos pode ser o primeiro passo para começar a tomar as rédeas da própria energia?